Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, produzido, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te trazer um panorama do que acontece no cinema, nas séries, nos documentários, no mundo do audiovisual e te dar dicas do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores de podcast do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível, e marquem nas caixas apropriadas para vocês serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra do Meninos Eu Vi por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. Não deixe de seguir, assinar e apoiar a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas, dicas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu faço e solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considere ser um apoiador pago da Mala. Nesse momento em que a gente precisa que a informação chegue direto até a gente e os algoritmos, as redes sociais não nos entregam nem 1% do que a gente quer, você, assim como eu, só deve ver propagandas no Instagram, propagandas em todas as outras redes sociais. A newsletter é o meio mais tranquilo para fazer com que a informação chegue direto até você. E é muito importante que a gente fortaleça essa cadeia de produtores de conteúdo independentes. Eu sou um produtor de conteúdo independente e eu gostaria que você me ajudasse a manter não só esse podcast, mas a newsletter Mala no ar. Para você assinar, conhecer, assinar e também apoiar a Mala e esse podcast, basta ir até o malanewsletter.substack.com ou procure aí nas minhas redes sociais que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. Por fim, eu tenho que saudar sempre os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do grupo que já comanda a 98 FM e a CDL FM, as duas rádios das quais eu também faço parte. Esse podcast é veiculado na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 horas da manhã no 98,7 FM de Belo Horizonte ou no YouTube 98 News. Agora sim, vamos a um filme gostoso, pero no mucho, que estreia esta semana no Brasil. É Song Sung Blue. Eu sou mestre em pegar filmes pela metade. Eu ainda sou assinante de TV a cabo, então nesse último final de semana, por exemplo, eu tava ali zapeando nos canais e eu parei em Quase Famosos. Quase Famosos é um dos meus filmes prediletos por todos os motivos que você pode imaginar. Eu sou um fã de música desde sempre, crítico de música, trabalho com música, tenho uma banda, sempre pratiquei o jornalismo musical, além do jornalismo do cinema, além de ser crítico de cinema, pratiquei isso desde sempre e tenho a música como parte integrante da minha vida, em especial o rock, em especial o classic rock, o rock das décadas de 50, 60, 70, 80, 90 e por aí vai. Portanto, não é difícil imaginar por que Quase Famosos é um dos filmes da minha vida. E eu assisti, peguei o filme pela metade, na verdade não estava pela metade, ele estava no início e eu peguei e assisti ele todo no último fim de semana.
E sempre que eu assisto Quase Famosos, eu fico impressionado com a performance da Kate Hudson. Kate Hudson que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse filme. E é impressionante, e a história é que ela não entrou, não foi fazer o teste para aquela personagem da Penny Lane, ela foi fazer um teste para uma outra personagem, mas ela agradou tanto que ganhou o papel de Penny Lane. E pra mim é uma das personagens icônicas que eu tenho como uma das minhas personagens icônicas por todos esses motivos que vocês podem imaginar. Então, quando eu fiquei sabendo que a Kate Hudson estava envolvida com mais um filme que envolvia música e que nesse filme ela cantava, eu fui correndo ver. Song Sung Blue é um filme do Craig Brewer. Craig Brewer, que é um diretor que você talvez não conheça. Ele fez 2 filmes recentes com o Ed Murphy. Aquele filme Meu Nome é Dolemite, que tá na Netflix. Acho que é esse mesmo nome, My Name is Dolemite. Que é um filme até ok, engraçado. Ele fez também Um Príncipe em Nova York. Talvez esses sejam os filmes mais conhecidos dele. Mas ele não é um diretor que você ouve o nome e já reconhece de cara. Eu tive que ir lá buscar informações sobre ele. E o Song Sung Blue, que também tem um título em português que é Um Sonho a Dois, é estrelado pela Kate Hudson e pelo nosso querido Wolverine Hugh Jackman, que tem uma carreira bastante sui generis, né? Ao mesmo tempo em que ele é o Wolverine fazendo aquele papel sisudo, sério, de ação e coisas do tipo, o Hugh Jackman tem uma carreira de filmes que envolvendo musicais. Ele não tem problema em cantar no cinema, ele já cantou no cinema, já cantou na Broadway, inclusive, se não me engano, tem filmes musicais no currículo, então ele não tem problema nenhum em cantar no cinema, e cá entre nós, ele até canta bem. Eu acho o Hugh Jackman um ator muito canastrão. Você pode achar o contrário, você pode achar que não, você pode achar que ele tem um outro tipo de interpretação, mas na minha concepção, o Hugh Jackman é um ator canastrão. O que encaixa muito bem aqui na história, no clima, no jeitão desse filme Song Sung Blue. O que é esse filme? É a história de um casal, Mike e Claire, que se conhecem, vejam vocês, num bar ali no interior dos Estados Unidos, em Milwaukee, acho que em Milwaukee, e nesse bar, esse bar tem um espetáculo ali, uma série de apresentações musicais organizadas por um cara que é um Buddy Holly impersonator, aquele cara que se veste como o Buddy Holly e interpreta as canções do Buddy Holly, e ele monta um grupo e vários artistas que vão se apresentar ali naquela noite, cada um tá fazendo um impersonation de um grande astro da música. Tem o Elvis impersonator, tem o James Brown impersonator, todos eles ali são amigos, e o nosso querido Hugh Jackman aqui no papel do Mike, ou o Relâmpago, que é o nome artístico que ele usa, tá ali para fazer... eu não me lembro direito o que ele é convidado para fazer, mas ele chega lá falando que não vai fazer, que ele quer entrar no palco e fazer e ser o personagem dele, o Relâmpago, mas ele acaba não cantando, ele acaba sendo enxotado, tirado de lado, mas ele conhece então a Claire, que tá ali pra imitar, impersonate é imitar, vamos colocar dessa forma, tá ali pra imitar a Patsy Cline, cantar músicas da Patsy Cline, fazer cover da Patsy Cline, que é uma grande cantora country norte-americana, e eles se apaixonam logo de cara, ela gosta dele, ele gosta dela, eles são dois artistas mais velhos, e daqueles artistas que vivem na pindaíba, o dinheiro deles vem ali não é de cachê, é de bilheteria, ganha um dinheirinho aqui no bar, ganha um dinheirinho no outro, e o Hugh Jackman, o Mike, ele tem esse personagem que é o Relâmpago, e ele gosta de se apresentar como Relâmpago. Vale dizer que ele é um ex-alcoólatra, então logo no início a gente vê ele ali numa reunião do AA, e eles acabam se apaixonando e começam a ter um caso e tal, e ele propõe para ela que os dois criem um espetáculo juntos. Mas que espetáculo é esse? O espetáculo que eu digo é um show. Eles criem um show juntos, mas
Que espetáculo, que show seria esse? Um show cover ou uma espécie de experiência de Neil Diamond. Neil Diamond, para quem não conhece, é um cantor muito famoso nos Estados Unidos, é um cantor muito americano. A música mais conhecida dele e que todo norte-americano sabe cantar é Sweet Carolina. Se você chegar nos Estados Unidos e falar Sweet Carolina, todo mundo vai saber. Sweet Caroline, pá, pá, pá. Todo mundo sabe cantar isso. Mas ele ele tem certeza que um espetáculo de Neil Diamond não é só Sweet Caroline, que o Neil Diamond tem uma obra que vale a pena ser apresentada e ele tem certeza que isso vira. E ele propõe para Claire que eles criem um espetáculo, os dois fazendo duetos em várias músicas de Neil Diamond. E aí as vidas deles começam a se misturar, a vida pessoal e a vida profissional. Eles não só se apaixonam, como se casam, ao mesmo tempo em que vão criando e chamando pessoas. E é muito engraçado que o cara que faz o Buddy Holly chega pra eles no primeiro ensaio, chega lá com a guitarrinha no primeiro ensaio e fala que quer participar, tocando guitarra. Aliás, esse cara é vivido pelo Michael Imperioli, que você conhece da série Sopranos, por exemplo. Ele faz ali um papel super secundário nesse filme e a coisa flui. O espetáculo é criado, ele começa a ter sucesso e aí eles recorrem a dois empresários, um deles vivido pelo Jim Belushi e o outro vivido pelo Fisher Stevens. Os dois empresários começam a arrumar shows para eles, sempre nessas biboquinhas, começando a carreira, né? Nessas biboquinhas, e eles começam a se apresentar e a coisa vira. Sim, eles começam a se apresentar sob o nome de Relâmpago e Trovoada. É o Lightning and Thunder no original em inglês. Vocês estão vendo que eu tô falando com um sorriso na cara, que é um filme que me deu muito prazer de assistir. Bom, aí eles começam a vingar até que eles recebem o convite até meio inusitado, para abrir pro Pearl Jam. Não tem nada a ver com Pearl Jam, mas o Ed Vedder liga pra eles e é muito engraçado essa cena. As filhas dele, a filha dela atendendo o telefone, é o Ed Vedder que quer falar com você e ele não sabia, ele, o Mike, né, o Relâmpago, não sabia quem era Ed Vedder e fala, tudo bem, a gente vai se apresentar, a gente abre o show pra vocês aqui no estado de Wisconsin. E aí eles abrem pro Pearl Jam e eles começam a decolar e viram uma espécie de lenda local, viram uma espécie de atração local ali daquela localidade, daquele estado, uma coisa muito interiorana dos Estados Unidos, das entranhas dos Estados Unidos, que tem muitos artistas que vivem dessa forma, fazendo cover às vezes, enquanto tem outros trabalhos diurnos, e os dois têm trabalhos diurnos, mas eles acabam largando os trabalhos diurnos quando a coisa começa a virar, até que vem a tragédia. E vocês podem imaginar que o filme não é essa felicidade toda, tem uma tragédia. Eu não sei nem se eu conto qual é a tragédia, não vou contar qual é a tragédia, e aí a vida deles vira de cabeça para baixo, a carreira deles precisa ser interrompida por conta dessa tragédia, uma coisa muito inusitada que acontece na vida deles, e a carreira deles, a vida deles vira de cabeça para baixo em função dessa tragédia. Eles precisam se voltar para eles mesmos, e aí que o filme mostra como a relação dos dois, como a vida dos dois era formada, era em cima da música. A relação dos dois se deu muito por conta da música, mas eles têm sim um amor muito grande pelo outro. O filme fala isso até nas campanhas de divulgação, nos cartazes, que é uma grande história de amor. E sim, é uma grande história de amor. Eu não sei se eu falei, mas sim, é baseado numa história real, e é uma grande história de amor desse casal, Mike e Claire, ou Relâmpago e Trovoada, que tem a música como pano de fundo, cuja música de um cara chamado Neil Diamond uniu os dois e fez com que os dois tivessem uma vida, uma carreira
e que o amor deles fosse consumado através disso. E assim, quando eu digo o amor deles fosse consumado, eu digo mesmo que o amor até entre as famílias, eles se juntam, eles casam, cada um tem uma filha adolescente, as filhas adolescentes se dão muito bem, ela tem mais um filho mais novo, que também se dá muito bem com o Mike, e os filhos dela acabam chamando o Mike de pai. Então é realmente uma família que é se formada em torno da música e que tem que aprender a sobreviver, a viver e sobreviver em função de uma tragédia. É um filme daqueles de ascensão e queda, altos e baixos, mas que tem um clima tão gostoso, por mais que o filme tenha essa história da tragédia, por mais que o filme passe pela tragédia e a gente tenha que encarar, a gente como espectador, a gente tem que encarar que aquela felicidade da primeira hora do filme não vai ser a felicidade reinante no filme todo. O filme nos joga para a tragédia e nos mostra que é possível sim passar por cima disso, e aí a gente tem a ascensão, a queda e depois uma nova ascensão de relâmpago e trovoada depois da tragédia, quando eles respiram e decidem que é preciso fazer a vida, é preciso tocar a vida. A vida não pode ficar parada em função dessa tragédia, a vida das pessoas não fica parada em função de tragédia, e o amor dos dois acaba falando mais alto, o amor dos dois acaba sendo mais importante do que qualquer outra coisa. Pode soar até um pouco piegas isso que eu tô falando, pode ser que você esteja me ouvindo ou me assistindo falando desse filme, você deve estar pensando assim, mas que filme brega, que filme piegas. Não é. Aí que tá o negócio. O brega do filme está nos personagens. Então, o personagem do Hugh Jackman é extremamente barango. A personagem da Kate Hudson é um pouco menos baranga, vai, mas é também barango no sentido de kitsch, no sentido de que essa história é uma história da década de 90, do início da década de 90, então tem ali uma carga noventista em torno disso tudo, mas é barango, assim como a música de Neil Diamond é baranga. Não vou aqui esconder pra vocês, eu tenho meus momentos até em que eu ouço Sweet Caroline, eu ouço outras músicas de Neil Diamond, mas não tem como a gente esconder que Neil Diamond é um artista barango, é um artista kitsch e que agrada muito o americano médio. É muito importante a gente entender, até numa época em que a gente fala tanto de população americana, de como a população americana enxerga o mundo, em função até de tudo que está acontecendo com Donald Trump, a gente fica se perguntando quem é que elegeu Donald Trump, como é que ele teve tantos votos. Assistam esse filme que vocês vão entender onde é que está o eleitor do Donald Trump. Não estou dizendo que aquelas pessoas ali do filme todas seriam republicanas, conservadoras e votaram em Donald Trump, não. Mas existe um norte-americano, um americano médio, que é o grande responsável por colocar figuras como Donald Trump no poder. Um americano que se contenta, cuja vida é muito focada nessa... Quem já foi no interior dos Estados Unidos sabe do que eu tô falando, sabe que existem pequenas cidades, pequenas localidades que vivem em torno, às vezes, ali de um bar, de um restaurante, cenas locais, cenas que vivem cenas musicais, agora falando de cenas musicais, cenas que vivem em torno, às vezes, de bandas cover, de artistas cover. Existe toda uma cena, existem centenas de cenas musicais desse tipo nos Estados Unidos que acabam por dar uma sobrevida não só a artistas como Neil Diamond, como artistas cover de Neil Diamond e tantos outros artistas que sobrevivem nessa que a gente chama de... não é o mainstream, é o midstream. Midstream são aqueles artistas que estão ali no meio da cadeia da música e que sobrevivem de pequenos shows, sobrevivem de shows em teatros. Então tem muita coisa nesse filme que nos mostra o jeito, o que é o jeito norte-americano, como é o jeito norte-americano de viver, de fazer as coisas e de sobreviver.
E no caso desse filme, voltando aos dois personagens, nos mostra como esses dois personagens foram cunhados em função do amor e em função do amor pela música. Por mais que você ache, como eu acho, Neil Diamond brega, Neil Diamond kitsch, mas é um amor pela música que acabou direcionando eles até para tragédia, quem sabe, né? Mas é o amor pela música. Um filme que fala de amor pela música, e aí voltando ao Quase Famosos que eu tava falando no início desse episódio, um filme que fala do amor pela música sempre vai me conquistar. E o Song Sung Blue, que é o nome de uma canção do Neil Diamond, me conquistou. Eu assisti esse filme, mesmo os momentos de tragédia, eu assisti com um sorriso na cara. Eu não sabia, não conhecia a história do casal, do relâmpago e da trovoada. Depois eu fui procurar, vi que é uma história realmente real. Não vou entrar em pormenores aqui. Aliás, eu recomendo que você vá assistir sem procurar a história dos dois. Vá assistir dessa forma, com essa cabeça aberta que eu fui, e procure. Não é um filme que vai mudar a história da humanidade. Não é um filme cinematograficamente falando, um filme inovador. Não, ele é bem quadradão. É daqueles filmes mesmo, cinebiografias, você já sabe bem o que eu acho de cinebiografia. Aquela cinebiografia bem quadradona, ascensão e queda, que mostra a história desse casal, mas que tem uma mensagem ali no fundo brega, mas que acabou me conquistando. Eu devo estar brega esses dias, eu devo estar meio barango, devo estar numa fase meio baranga nesse início de ano, porque esse filme não tinha muitos elementos para me conquistar, mas acabou me conquistando. E ó, eu vou dar 3,5 estrelas para ele, por conta disso tudo que eu tô falando, da baranguice. E a baranguice é colocada, a baranguice é representada até pelos dois personagens principais. O Hugh Jackman, eu não preciso dizer, um dos atores mais canastrões, já falei que ele é canastrão, e aqui ele tá fazendo um papel canastrão, sendo mais canastrão ainda, não sei se de propósito, mas ele tá muito canastrão, mas o papel pede. O papel pede que ele seja canastrão, que ele seja exagerado, que ele exagere em muitos momentos, até nos momentos em que a tragédia se forma. E a Kate Hudson, que sim, nesse momento, eu tô gravando isso aqui antes, então eu não sei ainda as indicações para o Oscar, mas pode ser que ela tenha sido indicada ao Oscar de melhor atriz. Ela estava aí meio cotada nas bolsas de apostas, é por isso que esse filme está estreando agora no Brasil. Pode ser que ela tenha sido indicada, e se ela tivesse sido indicada, tudo bem. Tá legal demais ela ter sido indicada por esse papel, porque realmente é um papel que exigiu muito dela fisicamente, e eu não vou entrar mais em detalhes. Eu queria que vocês assistissem Song Sung Blue, Um Sonho A2, que entra em cartaz nos cinemas brasileiros nesta semana. E depois me conta o que vocês acharam, se vocês tiveram o prazer que eu tive em assistir esse filme. Às vezes é bom, sabe? Sentar na sala de cinema completamente despreocupado, com a cabeça tranquila, e se deixar levar pela história sem preocupar muito se aquele filme tá fazendo bem para a história do cinema, se aquele filme vai marcar a história do cinema. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai se esquecer, ou ele vai ser um daqueles filmes que vai passar à noite no canal Telecine ou alguma coisa do tipo. É um filme que algumas pessoas vão ter como um filme do coração, vão ter como aquele filme que assiste e toca lá no fundo do coração, que a história dos dois toca algum de vocês ou muitos de vocês lá no fundo do coração, mas não é um filme que vai marcar a história do cinema. A gente vai se esquecer dele, mas que bom que existem filmes assim que a gente pode assistir, sonhar e depois deixar para trás e toca a vida, e que no final das contas acaba nos ensinando um pouco mais sobre esse sentimento que pode parecer brega, pode parecer kitsch, mas quando colocado da forma certa, como é colocado aqui nesse filme, funciona esse sentimento chamado amor. Então é isso, assista e depois me conte o que você achou de Song Sung Blue, Um Sonho A2, que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify ou através do meu site,
o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!